Jornal Quick News. Olá pessoal, meu nome é Flávio Constantino, eu sou da VV8 TV e hoje nós estamos fazendo os nossos programação em casa. O Claudemir, com o programa Quick News Flagrante da Notícia, também está em casa. Muito bem, boa tarde, doutor. Boa tarde a todos os internautas, telespectadores que estão nos assistindo agora. É uma satisfação muito grande e um privilégio para mim estar debatendo, explanando casos importantes aqui com um ancião, uma pessoa sábia, que é o senhor doutor Flávio. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, eu sou o jornalista Claudemir Quick News, agora você comigo e eu com você. E aqui, evidentemente, o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Vamos debater alguns fatos. Falando sobre o Covid-19, doutor Flávio, Vinhedo tem mais um caso, quer dizer, eram três, são dois casos, aliás. O senhor está sabendo? Eram dois, agora são 4 casos confirmados na cidade de Vinhedo. Agora, o que eu estive nas minhas pesquisas, doutor, na verdade, segundo o Ministério da Saúde, os casos têm que ser analisados, evidentemente, pelo Instituto Adolfo Lutz. Ontem, esses dados aqui que eu tenho é de ontem, 12 mil exames estão atrasados para a conclusão do resultado. 12 mil, por quê? Porque eles faltam mão de obra, está difícil, e eles estão cadastrando outros laboratórios para que possam ajudar nesses resultados. Então, eles dizem que oficialmente o resultado só é válido pelo Adolfo Lutz. Isso confere, doutor? Sim, então, o problema é o seguinte, está faltando insumos para fazer a própria reagente, né, que vai fazer a reação química. Está faltando gente qualificada para fazer os exames e uma coisa que o ministro falou ontem, eu até achei que ele estava bem decepcionado, é que o Brasil fez uma compra grande de respiradores, de insumos e de testes e a China falou, deu preferência para os Estados Unidos, que a coisa lá está pior que aqui. Parece que foram N cargueiros americanos, não sei quantos, mas foram vários cargueiros americanos para trazer material para os Estados Unidos. Então, sobrou para o Brasil. Então, nós não temos respirador por enquanto, nós não temos kits suficientes para os exames e por isso que a conduta ainda é ficar em casa, para que as coisas fiquem mais achatadas, menos gente contaminada, menos gente precisando de hospitais, porque os hospitais de campanhas estão praticamente prontos, estão convocando médico, mas não adianta ter médico não ter respirador, e não tem avental para proteger o médico. Eu achei até interessante, os médicos espanhóis, eles estão usando máscara de snorkel, aquela que pega o rosto inteiro, de mergulho, e inventaram com uma impressora 3D, fizeram lá um filtro, puseram na ponta do snorkel e estão atendendo com aquela máscara. E a própria empresa que fabrica a máscara doou para os médicos todos os estoques que ela tinha. E quem tinha em casa para nadar, para brincar e para fazer pesca, entregou para os hospitais. Achei interessante a ideia. O Brasil está indo para esse mesmo caminho. Uma coisa que eu acho gozada é que os respiradores hoje são caros. Eu não sei o valor de cabeça, mas eu sei que são caros. O problema é o seguinte, nós somos criativos, cara. Quando eu me formei, 42 anos atrás, a gente fazia a respiração das pessoas, anestesia inclusive, com um aparelhinho que chama-se Takaoka, que é um disco pequenininho que não tem mais que 20 centímetros de diâmetro, e de altura uns 6, 7 centímetros, e funcionava. É um aparelhinho, chama Takaoka, e essa empresa deve até ter falido já, e ela, se você puser um cara respirando por aí, funciona. Então acho que as empresas deveriam tomar atitudes e começar a fabricar respirador aqui no Brasil. Uma coisa que o ministro falou que eu acho espetacular, que eu acho que é fundamental, é quando passar a crise, não mais ficar dependendo de um país só para certos tipos de coisas da área médica. Hoje, quem fabrica máscara é a China.
Porque se for fabricar aqui no Brasil, ela vai custar R$ 1 e lá ela custa 0,1 centavo. Então, nós temos que repensar, inclusive, essas coisas, viu, Claudemir? Então, na verdade é o seguinte, pelos orçamentos que eu fiz, bom, segundo informações, foram 23 cargueiros dos Estados Unidos para a China, e evidentemente o Brasil ficou na lista de espera. Porém, já havia, segundo a Secretaria da Saúde, o Brasil já havia pago essas máscaras para a China. Entendeu? Então a China, evidentemente, eu acho que, na minha opinião, eles deveriam dividir um pouco para os Estados Unidos, um pouco para o Brasil e para outros países, não para um país só, porque o dinheiro é tudo igual. Uma outra coisa, o maior, segundo cada respirador hoje, olha só, está saindo em torno de R$ 160. R$ 160 a minha pesquisa de ontem. Outra coisa, segundo o país que mais fabrica respiradores, tá bom, pessoal? Respiradores. É 160, deve ser 160 mil, que eu acho muito também. Mas tudo bem, os respiradores hoje estão com oxímetro integrado, ele apita quando para de respirar, tem uma série de coisas. Aquele taca-roquinha que eu falei, esse taca-roquinha não apita nada, não tem sensor, não tem nada, não tem oxímetro, não tem nada. Mas funciona. E essa empresa é brasileira? Era, no caso? Era brasileira, com certeza. Então, e segundo também fiquei sabendo, a Argentina é o país que mais fabrica respiradores para o mundo. Segundo eu fiquei sabendo, depois da China, hein? Mas, doutor, tem umas perguntas aqui, já que nós estamos nesse assunto. Eu passei, né, e alguns internautas têm a curiosidade, o pessoal está preocupado, e eu gostaria que o senhor pudesse responder. Olha aí, doutora Sacola, eu pergunto aqui, quem pergunta é a Giovana de Louveira, tá? Ela pergunta para o senhor o seguinte: essa quarentena não evita que seremos contaminados? Quer dizer, na verdade, esse confinamento não vai evitar que nós possamos ser contaminados? Por que mata? Bom, a máscara é mais para proteger o contato de gotículas que sai da boca do contaminado e vai no seu rosto, e você vai acabar entrando na sua mucosa. Então, a máscara, eu acho que é um fator de proteção. Não adianta, eu já vi várias vezes, o nego está dentro do carro sozinho com a máscara. Não adianta nada. Para quê? Então, você vai a um supermercado que você precisa ir, uma farmácia, eu acho que deveria ir de luvas e máscara. Agora, a quarentena, quanto mais forte ela for, ou seja, não pedir comida, o cara deixa na porta da sua casa, supermercado você manda entregar na sua casa, você não vai se contaminar. E quando essa onda passar, pode até ser que você não se contamine. Mas a chance disso acontecer é complicado, porque às vezes vai um cara na sua casa, quebrou um treco que precisa consertar, net, você precisa da net, porque ficar sem net hoje em dia não dá. Aí o cara entra na sua casa, sem querer, ele botou a mão na televisão, e você vai lá e depois põe a mão, aí você pode se contaminar, o bicho dissemina, mas se você resguardar, como ele não é disseminado pelo ar, ele é só por gotículas, então você está indo caminhar numa praça, que nem dentro do meu condomínio, eu caminho todos os dias aqui, porque eu e minha esposa caminhamos, cruza com uma pessoa raramente, então você não vai pegar coisa. Então a quarentena é importante, não é para proteger só você, é para aquilo que eu falei, nós não estamos preparados para uma encrenca forte que aconteceu na Itália e na Espanha está acontecendo. Você vê que a Alemanha se preparou, que tem médico, tem respirador, tem leito, então o número de mortes é pequeno. Então é isso aí. Doutor, e a perspectiva de remédio para acabar com essa doença, doutor? Ainda não foi identificado nenhum remédio que possa até controlar isso? Não tem, por um simples motivo. Toda a medicação que você vai desenvolver nova, ela segue um rito. Não adianta falar assim, olha, eu vou pegar arsênio e vai curar o negócio. Vai morrer. Quer dizer, então você tem que provar
que o remédio não tem efeito colateral, que o remédio não vai causar dano lá atrás. Então você tem que pegar uma população, fazer teste numa população sem tomar remédio, uma população tomando remédio, comparar resultado. É complicado isso, então não é assim. A única esperança na fim do túnel é o que já todo mundo fala, da cloroquina com a azitromicina. E também não tem estudo sobre isso. Se eu ficar doente, eu vou tomar a cloroquina, não tenha dúvida. Então, eu acho que é a opção eu acho que o estado de São Paulo está usando a cloroquina nos pacientes. É que são poucos casos e está espalhado ainda no Brasil inteiro, é grande, então não dá para você juntar e falar que temos um problema. O problema de São Paulo, como o ministro mesmo falou, é pontual num hospital que tem plano de saúde só para idoso, e esses idosos estão indo todos naquele hospital, e talvez eles tenham tido algum problema de contaminação para os médicos e enfermeiros, e isso se espalhou um pouco lá. Então as mortes estão concentradas lá, porque aquele plano só tem idoso, então vai ter uma prevalência maior de óbitos naquele hospital. Entendi. Mas remédio, a curto prazo, como vacina, a curto prazo esquece. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Tá aqui, ó. Ô, doutor, e os Estados Unidos está prolongando até dia 30 de abril a quarentena, o confinamento. O senhor acha que isso também no Brasil vai acontecer ou não? Olha, o secretário da Saúde Mundial da OMS, ele falou com todas as letras. Ele é africano, ele falou que cada país vai ter que desenvolver seu próprio modelo. O presidente falou isso no último aí que estava mais amenizado. O Trump prometeu que ia ser na Páscoa. Mas aí o que aconteceu? Nova York explodiu. Então, Nova York não tem leito. Quer dizer, dá para você imaginar a maior cidade do mundo, no país mais rico do mundo, os negros vão morrer, porque não tem leito suficiente. Ele está cuidando dentro da ambulância, sei lá como é que está sendo lá. Então, cada país vai ter que ter a sua visão. Eu tenho um vídeo que talvez eu consiga passar ainda hoje aqui para você, que é de um cientista que ele é formado na USP, ele é um chinês, por um acaso, ele é um gênio, esse cara sabe tudo, e ele fala que o confinamento é válido agora para achatar a curva, mas se você prolongar esse treco, você vai matar o cara de depressão, suicídio, fome. E uma coisa que eu vi, que eu acho que é preocupante, eu vi imagens ontem de São Francisco, a Union Square, que é o centro de São Francisco dos Estados Unidos. As lojas estão todas com tapumes, todas, ali naquele centro, que estão em joalheria, marcas famosas de bolsa, etc. O que é isso? Medo de saque, cara. O próximo passo, a pessoa não tem o que comer, embora o governo vá dar dinheiro, mas o dinheiro até chegar lá é complicado. A imprensa quer que o dinheiro chegue amanhã, mas você imagina um órgão estatal que tem que distribuir dinheiro para milhões de pessoas e o governo é burocrático, não tem jeito, ele não pode chegar e falar assim, que nem se é uma empresa privada, faz o cheque, amanhã está na tua conta. Lá não, ele precisa saber se juridicamente ele pode fazer aquilo, não pode, senão fala que é pedalada fiscal, dá impeachment. Então, dentro do governo é complicado. Então, eu acho que quanto mais cedo acabar a crise financeira, melhor. Eu acho que o Brasil vai, daqui a pouco, liberar algumas atividades de comércio, ambulantes, porque senão vai estagnar e vai começar a dar encrenca. O Exército já está indo para a rua com a história de proteger postos de saúde, etc. Mas eu acho que os caras já estão de olho, porque daqui a pouco o cara vai entrar no supermercado, não tem onde comer, ele vai arrombar o supermercado à noite e vai roubar comida, porque o instinto de fome é bem maior. E o saqueamento poderá acontecer sim, está previsto se o governo tomar alguma atitude rápida e eficaz. O problema é o seguinte, como eu digo sempre aqui, nós temos que nos prevenir.
Nós temos, a prevenção é importante. Será que a prevenção na saúde aconteceu? Pelo que eu vejo, não só no Brasil, mas no mundo, parece que não. Porque, independente dessa pandemia que começou, por exemplo, tem um exemplo aí de Nova York, quer dizer, um país de primeiro mundo deveria ter uma prevenção para atender. Deveria ter leitos, deveria ter materiais, enfim, não deveria faltar nada. Agora, o Trump tem uma reserva astronômica. E o Brasil? Só esses R$600 para cada cidadão, aí em torno de, segundo pesquisa, 26 milhões. Segundo o presidente, diz que não, ele diz que são 45 milhões. Será que o Brasil tem uma reserva para que não quebre a economia, doutor? Uma outra coisa, me perguntaram, mas tem a Casa da Moeda, não pode se fazer dinheiro, porque quanto mais faz dinheiro, evidentemente a inflação sobe. Sim. Então fica um colapso, evidentemente, na parte que se diz financeira, não é verdade? Os Estados Unidos tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro, ele tem reservas, mas só que esse dinheiro que vai sair daqui é dívida, certo? Então vai virar dívida. Mas o problema dos Estados Unidos, eu acho que eles também subestimaram a doença, porque eles demoraram muito para fazer isolamento. Acho que o Brasil foi certo. A única exceção que eu acho que houve, como em janeiro já se sabia que o treco não era uma Brastemp, vamos falar assim, que a coisa ia feder, eu acho que se tivesse tomado providência já em fevereiro, carnaval, você vê que até teve o carnaval e pouca gente se contaminou, ainda bem, né? Porque o vírus demorou a chegar, foi chegar aqui em fim de fevereiro, aí de outros países, daí vem de avião, não tem como segurar a porteira. Mas eu acho que as pessoas tinham que já se planejar desde janeiro, sabendo que a coisa ia ser complicada. Os Estados Unidos talvez tenha demorado também. É um país que tem cientista, que tem tudo, mas a economia manda nos Estados Unidos, é o dólar que manda. Então, ele não ia fechar tanto o comércio assim, de repente, porque o que gira nos Estados Unidos é o comércio, ou seja, o cara vai lá, tem shopping pra caramba, o cara vive comprando, tem emprego, ele ganha dinheiro, vai comprar, quer dizer, isso que gira a economia. No Brasil, estava começando a voltar a construção civil, voltar a economia, e nós fomos surpreendidos por esse abacaxi aí. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Doutor, o ministro da Saúde, na minha opinião, eu achei o ministro um pouquinho, na minha opinião, ele foi enfático ontem, dizendo que com a falta de máscaras, as pessoas poderiam cortar o pano e se isolar com um pano e tal. Mas isso não é eficaz, não é contra. Não, na realidade, cara, é aquilo que eu falei para você da Espanha, o cara achou solução, o médico, né? No Brasil, já se provou que você pega essa máscara que é da 3M, que o nosso querido Dória foi na fábrica e confiscou da fábrica não sei quantas mil máscaras, quer dizer, eu acho um absurdo ir com a PM lá e confiscar a máscara. Essa máscara aí, ela dá proteção. Aí você pode esterilizar essa máscara e reusar, isso estou falando em médico. Então essa máscara pode ser reutilizada. Você pode improvisar, tem gente fazendo com pano um pouco menos poroso que o Perfex, que são aquelas toalhinhas que usa em cozinha. Se você puser no rosto, está protegido, entendeu? Essa aí você lave com hipoclorito de sódio, que é um esterilizante, põe para secar, numa secadora que mata o bicho também, e volta a usar. Quer dizer, nós temos que ser criativos aqui. Não é o ideal? Não é ideal, mas nem o americano agora está, até o americano está reciclando, e, inclusive com ordem da Anvisa deles lá, que é o FED deles, a Anvisa deles. Muito bem, pessoal. Olha, a dica do Dr. Flávio, então você pode usar pano, só não vai usar meia, né? Só não vai usar meia, porque aí não tem quem aguenta. Você vai pegar uma meia, você vai no mercado com a meia no nariz, aí não, né? Vamos ser claro aqui, tô brincando, gente. Sabe por quê? O assunto é sério, mas a gente tem que ter um pouquinho de humor, até para sorrir, para animar. Agora, doutor, aproveitando a minha pergunta para o senhor,
o que o senhor indica para as pessoas que estão em confinamento, que estão em casa, casais, esposa, esposo, filhos, o que o senhor pode indicar que eles façam útil para ficar, sabe, sempre com pensamento positivo e para cima, mesmo com esse confinamento, doutor? Eu acho que aquilo que você falou, o astral tem que estar alto, porque se já provou que as pessoas deprimidas e tristes ficam doentes mais fácil. Então, eu acho que tem que ser criativo, cara. Eu acho que tem que fazer exercício todo dia, fundamental. Você mora no apartamento, vai na varanda do apartamento, vai a algum lugar. Existem agora aulas de ginástica pela TV, está cheio. Faça uma atividade física. Se você mora num condomínio, o Valinho está lotado, em Vinhedo também, lotado de condomínios, vai caminhar no condomínio, não tem problema nenhum de pegar o coronavírus na coisa. Quanto ao confinamento, também evitar coisa. Eu não abraço meus netos faz 12 dias, eles passam aqui em frente e eu falo oi. E é isso aí, porque a criança ela é assintomática, ela não tem sintoma, o que acontece? Ela vai te abraçar e ela vai te contaminar. Então você que é idoso, tem uma comorbidade, diabetes, imunidade baixa, câncer, etc., você está cansado de saber, fique em casa. Às vezes você pode falar assim, pô, minha sogra pode vir aqui, é melhor não, cara. Então, a sua secretária vai vir, puta, melhor não. Você tem que buscar um negócio no seu trabalho que você esqueceu lá, também é complicado. Então, evita ficar saindo nessa fase. Eu acho que o confinamento vai acabar mais cedo, porque as pessoas vão ter que voltar a trabalhar por causa da economia. E eu vou depois mostrar esse vídeo para você. Ele prova com números que, isso está cansado de saber também, né? A doença, ela, na maioria esmagadora das pessoas, ela é leve. E as pessoas, Rede Globo principalmente, bota todo dia na televisão, o cara na UTI, mostrar o UTI, cara. Mostra o nego da UTI, mostra o depoimento do artista que, eu quase morri, eu passei mal, dá dor de cabeça, mas não fala do outro, que nem o general Heleno, que está lá no governo, que é mais idoso que nós dois, e tá liso, cara, voltou a trabalhar, tá trabalhando, e não aconteceu nada com o cara. Então acho que a Globo fica mostrando caixão de defunto direto. Eu acho que isso deixa as pessoas mais ansiosas e mais tristes, e é complicado. Eu acho que é aquilo que você falou, nós temos que levantar o astral, assistir filme de desenho, assistir filme na televisão, vai fazer ginástica, faz uma atividade física. Minha mulher estava desenhando, comprou um caderno de desenho, estava fazendo pintura. Acha a coisa, você vai ter que achar. E a única coisa colateral ruim é que você vai assaltar a geladeira de cada 30 minutos e você vai engordar mais que você, na época que você entrou. A gente tem que se apegar. Eu tenho aqui 7 cachorros e a gente joga bola, pula corda, e amanhã vai todo mundo fazer fila para tomar banho, eu vou dar banho neles. Então, é assim, a gente tem que se apegar a alguma coisa no confinamento, porque senão a gente fica pira. Uma outra coisa, uma pessoa que sofre de depressão, vê algumas matérias negativas na TV, ela afunda mais ainda. Ontem, eu não me lembro agora quem foi e qual emissora que foi, que um senhor de 92 anos se contaminou com corona e ele estava saindo do hospital sem nada, na maior saúde, alegre e tal. Então vamos pensar positivo, alto astral sempre. Como eu digo, tem a Globo e a Record tá igual duas mídias em Valinhos. A mídia a favor, a oposição, a mídia a favor da situação e outra mídia na oposição da situação. Então, a Record mostra tudo positivo e aí a outra mostra tudo negativo. Aí fica difícil. Mas vou para frente. Doutor. Bom, nós já estamos quase no fim do primeiro bloco, Claudemir.